Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeira coisa, sim, eu cortei o cabelo, tá bem curtinho, eu só tenho essa franja agora. Eu tô achando bem divertido, aqui atrás quase não tem cabelo, é bem legal, é bem prático, tô achando bem legal. Enfim, indo pro tema do vídeo propriamente dito, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu queria conversar com vocês sobre uma leve mudança, digamos assim, na minha leitura do último mês, principalmente. E é sobre ler livros brasileiros. Na realidade é mais sobre ler livros clássicos brasileiros. E acho que antes da gente entrar propriamente nesse assunto eu preciso dar um leve background, assim, sobre o meu hábito de leitura dos brasileiros. Bom, lá no meu colégio a gente até lia bastante literatura brasileira no fundamental, só que eram coisas normalmente mais voltadas para crianças/adolescentes, ou adaptações de obras, e enfim. Então, eu li várias coisas interessantes nesse período, várias coisas que eu gostei, que eu acho que me ajudaram a me tornar uma leitora hoje em dia. Mas enfim, eu acho que eu não lembro de ter lido grandes clássicos da literatura brasileira propriamente ditos durante o ensino fundamental. No médio, o meu colégio focava muito no vestibular. Então, os livros que eu li durante o ensino médio eram os livros que caíam na lista, né? A lista do vestibular aqui de Curitiba, que é o FPR. E a gente tinha discussões também das listas de outras universidades, caso os alunos fossem prestar alguma coisa em algum outro lugar, eles também teriam acesso a esse conteúdo. De qualquer forma, a gente era sugerido que os alunos lessem, eu acho que eu li quase todos, mas as aulas eram bem mastigadas, eram bem feitas com alvo vestibular, assim. E ainda que eu gostasse de vez em quando de alguma coisa ou outra dessas que eu tava lendo, a gente ficava numa bitolação, assim, com os livros, que também era um pouco difícil somente aproveitar aquela leitura, assim. E eu acho que depois disso, eu acabei que eu nunca li, assim, muitos outros clássicos brasileiros. Eu ainda li alguma coisa do Machado depois, porque eu acho legal. Eu reli Dom Casmurro, por exemplo, que é um livro que eu tinha lido naquela época. E já tinha gostado, ainda que eu tenha gostado mais dele na minha releitura. Mas vocês sabem, basicamente a minha experiência dos últimos anos, eu tenho o canal desde 2012, então vocês podem dizer o que eu tenho lido de literatura brasileira desse período. É basicamente literatura brasileira contemporânea, que eu gosto bastante, continuo gostando bastante. E, enfim, mas eu ainda tinha um contato muito pequeno com literatura brasileira mais antiga. Por mais antiga, a gente digo toda literatura brasileira desde lá dos 1500, ou não, enfim, mas assim, todo esse percurso até há pouco tempo atrás é um tipo de literatura com o qual eu tenho muito pouco contato. De qualquer forma, como vocês também devem saber, eu comecei a cursar letras ano passado, e esse semestre eu estou cursando Literatura Brasileira 1, que vai desde o começo até o romantismo. E para essa disciplina eu estou lendo várias coisas mesmo. E quando eu vi a lista dos livros, eu assumo que eu fiquei meio, nossa, vai ter que ler tudo isso. E tava assim meio receosa. Mas a verdade é que a experiência tem sido muito divertida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, a gente teve um mês de aula, então eu vou comentar as leituras que a gente já fez nesse período. A gente começou lendo a carta de Pero Vaz de Caminha. E quando eu peguei pra ler, gente, eu fiquei absurdamente assustada, mas eu nunca tinha lido a carta inteira antes. Por que eu nunca li a carta inteira antes? Uma, que ela é pequena, eu podia muito bem ter lido sozinha e tal, enfim. Nunca foi um impulso que partiu de mim, o que já é esquisito. E dois, na escola eu não tive que ler isso. Por que eu nunca tive que ler isso? Vocês leram a carta na escola? Eu lembro dela ser mencionada e eventualmente a gente até ler trechos dela, mas eu definitivamente nunca tive que lê-la inteira. E uau! Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Esse vídeo não é um vídeo de história de literatura brasileira, um vídeo didático, é um vídeo puramente das minhas impressões como leitora e afins, tá bom, gente? Então, enfim, vamos lá. O que eu achei da carta? Uma, que é divertido ver como ele acha meios de descrever coisas que pra gente hoje são tão naturais, mas enfim, as equivalências que ele acha pra explicar e esse tipo de coisa é divertido. Outra coisa que eu acho muito legal de ler a carta
é ver o uso da língua portuguesa de um jeito levemente diferente que a gente usa hoje. É completamente compreensível, não tem nada de difícil, nada de complicado. É só jeitos diferentes de usar os verbos, ou de descrever, ou de colocação, né, assim, de juntar coisas. E é muito bonito também a gente perceber essa diferença da língua. Eu particularmente fico super encantada, assim. E outra coisa que é legal de ler a carta é perceber como essas ideias vão e voltam, como que ele vê as pessoas, como que o jeito com que ele descreve certas coisas fala muito do tempo dele e como essas ideias depois vão sendo retomadas em outros momentos da nossa cultura, né? Como existe referência ainda em algumas ideias. E eu achei isso bem legal. E, gente, a carta é pequena, você lê assim, você tem no domínio público, você lê ali em 1 hora, nem isso, talvez você lê a carta e vale muito a pena, gente, é divertido. E outro texto, mais ou menos dessa mesma época, é do Pero de Magalhães Gândavo, que também tem uma carta dessa de informação, ele vem depois que o Pero Vaz de Caminha, mas também tem uma carta desse tipo, que também é muito legal e também vale muito a pena ser lida. E eu acho que tem esses outros temas sempre nesse tipo de literatura, eu achei bem legal. E bom, indo cronologicamente, depois veio a literatura dos jesuítas e eu li o Alto de São Lourenço, do Padre Anchieta. Esse foi um livro que eu tive um pouco de dificuldade na primeira leitura, eu tive que reler, enfim, assim. E foi aquele tipo de livro que eu precisei dar aula pra pegar algumas coisas. Então não sei se ele é exatamente uma leitura divertida, mas eu achei muito interessante ver as técnicas que o Anchieta usava para passar determinadas mensagens. E é óbvio que o trem tá passando, porque o trem sempre passa quando eu tô gravando o vídeo, mas vocês já estão acostumados com o trem, não é mesmo? Enfim, voltando, Anchieta. Eu achei interessante ver como ele usa algumas técnicas para passar a mensagem, como ele mistura as línguas no texto dele para falar com os públicos em determinados momentos. Enfim, eu achei legal ter lido. Aí que tá, tem uma diferença. Eu achei legal a experiência de ter lido e ter entendido essa peça, mas eu não sei se eu achei a peça em si legal, né? Tem esse porém, assim. Mas, enfim, eu achei legal ter lido. A verdade é que eu acho que vocês estão percebendo que eu tô empolgada de descobrir essas coisas e de descobrir os sentidos e tudo mais. Tem sido bem legal. Bom, depois nós lemos as poesias do Gregório de Matos e conversamos sobre ele, enfim. Foi bem legal também, porque eu acho que a gente tem muito aquela imagem de época de vestibular, literatura do ensino médio, dele como a boca do inferno e tal. Toda aquela coisa dele como salvador da pátria e talvez ver algumas outras coisas sobre a poesia dele e sobre qual é o pensamento atrás da poesia dele. Eu acho que tira um pouco essa imagem e também foi bem interessante, fora que ele tem algumas poesias que são muito divertidas, algumas que ele fala sobre a Bahia, enfim, achei bem legal também. Bom, depois eu li alguns sermões do Antônio Vieira. A gente discutiu trechos em sala de aula, mas eu procurei alguns inteiros, alguns dos sermões eu procurei ler inteiro depois. E foi bem interessante também. É legal como ele é um bom orador e como ele consegue colocar todas essas mensagens dentro dos textos. E como ele também fala muito sobre a sociedade da época, esse tipo de coisa. E bem legal. É um tipo de texto que eu não acharia que eu acharia legal, né? Ler sermões, assim, de igreja. Mas eu achei bem curioso. E bom, depois disso eu também li o Uruguai, do Basílio da Gama. Esse foi um texto que eu achei difícil, eu precisei de bastante ajuda pra entendê-lo. E eu fiquei assustada porque eu acho que minha maior dificuldade em entender esse texto foi que eu não tinha tanto um contexto social histórico da época, que eu acho que o poema meio que exige que você já saiba algumas coisas. E depois que você entende essas coisas e esse contexto, o poema até que faz bastante sentido. Mas, então, não que ele seja um texto em si inacessível, mas eu realmente não tinha tantas informações do período, ou não me lembrava também, vamos ser sinceros. Enfim, eu acho que como vocês perceberam, eu tô empolgada, eu tô achando legal descobrir tudo isso, ainda que nem sempre eu goste tanto assim dos textos que eu tô lendo. O percurso de ler eles e descobrir coisas neles tá bem interessante. Eu tô lendo também, para acompanhar, esse livro do Alfredo Bozzi, que é a História Concisa da Literatura Brasileira. Caso alguém esteja interessado, ele tava em promoção no Martins Fontes.
Eu tô achando legal, porque eu acho que o Bose dá um pouco desse contexto histórico que às vezes eu não lembro. E tudo mais. Enfim, se alguém também tiver algum outro livro desse tipo pra indicar, por favor, deixa nos comentários. Mas enfim, a conclusão que eu queria dar pra esse vídeo, que já deve estar ficando gigantesco, é que eu tenho achado bastante legal ler essas coisas que eu não li em outros momentos e que até pouco tempo atrás eu achei que não iam me empolgar, que ia ser super chato e tal. E mesmo nos casos dos livros que eu não me interesso tanto, eu tenho achado legal entendê-los e entender o contexto deles, entender o que eles provocaram depois e tudo mais. E eu tô bem empolgada para as próximas leituras dessa disciplina e eu tô achando legal como isso tá mudando um pouco a minha relação com essa literatura que eu lia muito pouco antes. Uma mensagem é, você que também nunca tinha lido essas coisas que nem eu, tente de vez em quando, pode ser legal, algumas não vão ser tão divertidas, mas eu acho que é legal a gente conhecer essas nossas referências e essa nossa história, e tá tudo em domínio público, então você não vai nem gastar dinheiro pra ler. Mas enfim, tem sido bem legal e eu fiquei surpresa e empolgada com essa descoberta minha do último mês. Por isso que eu quis gravar esse vídeo. Eu queria perguntar pra vocês como é a relação de vocês com literatura brasileira, se vocês também têm essa coisa da escola e tal. E se vocês leram coisas depois, eu acho que às vezes a gente não lembra de ler essas coisas depois que a gente já é leitor, assim, já lê as coisas que a gente gosta e tal. Eu tenho essa sensação, pelo menos do meu hábito de leitura, que eu nunca pensava, o que eu vou ler agora? Vou ler algo antigo brasileiro. Assim, enfim, eu tô achando bem divertido, eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Enfim, já falei demais, pessoal, eu acho que era isso que eu queria comentar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre esses livros e me contem a experiência de vocês e, enfim, caso alguém se sinta empolgado pra ler, vem me contar o que você tem achado também depois. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.